que é cadeia alimentar? A cadeia alimentar, ela corresponde à relação de alimentação, ou seja, a absorção de nutrientes e energias entre os seres vivos. Pode-se dizer que a cadeia alimentar está relacionada ao processo em que um ser vivo serve de alimento para o outro. Os componentes da cadeia alimentar são classificados em produtores, consumidores e decompositores. Os produtores são seres vivos que fabricam o próprio alimento através da fotossíntese, ou seja, são seres autótrofos, como por exemplo as plantas. Os consumidores são seres heterótrofos, ou seja, não produzem o próprio alimento e necessitam de outros seres vivos para obter energia e sobreviver. E os decompositores são importantes para o ciclo da cadeia alimentar porque se alimentam da matéria orgânica em decomposição a fim de obter nutrientes e energia. Nesse processo, transformam a matéria orgânica em inorgânica e que será utilizada pelos produtores, assim recomeçando o ciclo. Exemplos de decompositores são fungos, bactérias e também alguns protozoários. Observa-se, assim, que depois de mortos, os restos orgânicos dos seres vivos servirão de alimento para os organismos decompositores, que depois de realizarem o processo de mineralização, ou seja, a transformação de substâncias orgânicas em inorgânicas, eles vão impulsionar um novo ciclo, sendo que essas substâncias serão utilizadas pelas plantas. Observando essa cena bastante comum no nosso dia a dia, percebe-se que o capim é um organismo produtor. E ele serve de alimento para a vaca, que é um consumidor primário. Sendo assim, a carne deste animal servirá de alimento para nós seres humanos, como consumidores secundários. E depois de mortos, os nossos restos orgânicos servirão de alimento para os organismos decompositores, que após realizarem o processo de mineralização, darão início a um novo ciclo. A teia alimentar, ou também chamada de rede alimentar, é o conjunto de cadeias alimentares interligadas, ou seja, a teia alimentar é uma representação da ligação entre as muitas cadeias alimentares existentes. As teias alimentares apresentam um papel mais complexo e o fluxo de energia e nutrientes ocorre de forma multidirecional. Vale lembrar também que um organismo em uma cadeia alimentar pode ocupar apenas um nível trófico, mas na teia pode ocupar diferentes posições. Por fim, observando essa teia alimentar, percebe-se que um animal pode ocupar não apenas a posição de um consumidor primário, por exemplo, mas também pode ocupar a posição de um consumidor secundário, e assim por diante.